Minha pergunta para as meninas do Tentei. O filme me tocou muito, é de uma delicadeza, é de um cuidado, que eu acho... Eu tenho quase certeza que a equipe é majoritariamente feminina. É por isso que o filme tem toda essa preocupação, assim. Então eu queria saber como é que se deu esse roteiro, porque são imagens, são coisas que a gente escuta, sempre falando, a delegacia da mulher é difícil, mas eu nunca tive a imagem de como é esse processo. É a primeira vez que eu vejo, quando alguém me fala, esse filme vai vir na cabeça, assim, quando alguém me fala, é difícil, ou eu leio alguma coisa, aquela cena vai vir na cabeça. E para Patrícia eu queria saber como chegou nessa personagem, essa voz, que não é uma voz embargada, é uma voz que não sai, que eu estava aflita junto com você ali, então eu queria saber como é que foi a direção disso e como vocês duas chegaram nessa mulher, Eu só queria dar parabéns para vocês, meninas, o filme é lindo, me tocou muito. Obrigada por ser lembrada no palco. Eu acho que com essa coisa de disputa de narrativa que vocês falaram, é bom saber que a gente está disputando um espaço que não é nosso, mas a gente está se unindo de alguma forma com os nossos, assim. Então é muito importante a gente tá caminhando junto e lembrar, já que a gente sabe que racismo e elitismo apaga a gente, mas a gente se lembra, né? E o Nó do Diabo, eu me senti vingada. Obrigada por isso, por os últimos 3 capítulos, assim. O último, então, é lindo. Quando você fala, não sei se as pessoas perceberam a batida no... Cara, foi o ápice, eu acho, do capítulo, é essa batida no chão, assim. É maravilhoso, assim. Então, queria dar parabéns para vocês e queria que as meninas falassem. Eu vou só emendar, já que a Jéssica fez pergunta, só queria que falasse do final também, como uma escolha de atuação, direção, acaba o filme daquela forma. Muito forte. Nessa condição de trabalhadora, eu fui jornalista por 2 anos, policial, num jornal da região metropolitana de Curitiba, jornal que chama O Popular, do Paraná, e é desses que se utiliza da violência para venda, né? Que reduz a coisa toda, e foram 2 anos de muito sofrimento. E ali eu acompanhei muitos casos de violência contra a mulher, e sempre sem conseguir chegar perto de alcançar o que era aquilo, né? Não só nesses casos, como todos os outros casos de violência, né? Como a grande mídia reduz a coisa toda, mas em específico quanto à violência contra a mulher, que eram os processos muito profundos e perturbadores, assim, para mim, estar ali dentro, nessa condição, e ter que estar ali para pagar as contas e seguir isso. Então, vem dessas mulheres que eu encontrei ali, mas esse roteiro, mas ele também vem, acho que de nós, a minha história, a história de Paty, nossa história, a história da minha mãe, da minha avó, vizinhas e tudo mais. Acho que todas as mulheres que encontro, e sempre são processos de compartilhar bem profundos, de alguma maneira já passaram por esse processo de violência, né, em relações, no trabalho, enfim, em qualquer lugar que a gente está. E aí o roteiro surge disso, assim, dessa experiência. Era um momento que eu estava começando a me relacionar com essa ideia do fazer cinema, né? Sempre nunca imaginada, na verdade, na vida. E eu estava fazendo uma oficina de roteiro, e aí veio o estímulo de escrever um roteiro de curta-metragem. E aí, enfim, sentei e a coisa foi parida ali, né? E ela foi, daí, até pensando no final... Ela foi parida de um jeito naquele momento escrito, mas ela se transformou em outra no processo do fazer a coisa, né? Virar a coisa filmada ali, os processos de ensaio e tudo mais.
ela não... Era mais duro ainda o final, sabe? Porque ele não tinha esse enfrentamento da personagem. E isso angustiava a gente demais, assim, né? A gente tentou de todas as maneiras possíveis libertar essa mulher e tentei reescrever finais e não sei o quê. E aí a gente foi entendendo, por outras experiências também, que esse filme era importante ali ainda, era importante se pensar esse lugar da tentativa, né? Por que ela não sai? O que tem por trás disso? Então, só que daí a gente optou por esse lugar dela, de quebrar o voyeur, dela olhar para a câmera e ela atacar a gente também, para a gente pensar o que é que a gente tem a ver com isso, né? Acho que é mais ou menos isso. Glória é um presente, né? Me emociono porque quando Laís me convidou, e aí tem uma história de vó, 7 filhas, avó, a mãe 3 filhas, minha bisavó foi uma mulher que optou em ter filhos e deixar com os responsáveis biológicos e outros. E minha mãe teve 3 filhas e eu tenho 2. Então é uma geração de mulheres e eu pego para mim a responsabilidade de interromper essa agressividade, de chamar para si esse lugar de posicionamento, né? Quando você fala que o lugar não é nosso, sim, o lugar é nosso também, né? Eu acho que o feminismo não se trata só de a gente chegar no lugar, mas sim como dinamitar tudo isso. Então, quando o Laís chegou com esse trabalho, aí a gente começou a conversar, e aí foi muito interessante porque eu sou do teatro, eu flerto com o cinema já faz tempo, lá em Curitiba e em outros lugares também, e fica alto, né? Parece mais romântico. E aí a Laís chamou para ensaio, e aí eu falei, poxa, que legal, protagonizar um curta e ainda poder ensaiar dinamicamente. E o teatro tem a coisa do olhar múltiplo, então a gente está aqui em ação e a gente tem muitos olhares vendo, então o corpo se estabelece multiplamente enquanto foco. E aí no cinema não, o cinema, o único olho que depois vai multiplicar é a da câmera. Então a gente conseguiu, dentro dos ensaios, ensaiar os próprios movimentos da atuação. E isso foi um presente, porque daí a gente conseguiu trabalhar desde lugar de pupila, lugar de respiro, tempo de cena. E durante as filmagens também, Laís me chamava para ver na tela minha, né, aquele retorno. E aí a gente conseguia ensaiar a própria dinâmica do filme para trabalhar em dramaturgia, porque é um filme muito silencioso. A primeira cena que a gente grava é a cena de fala que ela tem, que é na delegacia. Então ali, o quebra-cabeça do ator dentro do cinema é incrível, né? Porque você começa trabalhando